Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, essa então é a nossa aula que vai falar sobre o último assunto, né, do aparelho circulatório. A gente vai falar hoje sobre o sistema linfático, tá bom? Esse conteúdo, ele tá na página 27, 26 e 27 da apostila de vocês, tá bom? Gente, antes de começar a aula, eu queria saber o que vocês acharam do conteúdo que eu passei como atividade, que foi assistir aquele vídeo do Discovery Channel, né? Eu passei um vídeo como atividade para vocês e eu queria saber o que vocês acharam. Então, deem um feedback lá nos comentários, né, de onde eu postei o material, a atividade, perdão, e aí me digam o que vocês acharam, se vocês gostaram, se vocês não gostaram muito, se agregou algum tipo de conhecimento para vocês. E se vocês concordam, se eu continuar passando, eu acho bem legal, porque como vocês já conhecem o formato da minha aula presencial, vocês sabem que eu costumo levar esses tipos de documentário. Eu acho que ele coloca bastante em prática o que a gente aprende na teoria, né? Ele dá bastante exemplo de como isso está inserido no nosso dia a dia, né? Em coisas bem simples. Então, eu acho muito bacana. Esse que foi do sistema cardiovascular, eu acho muito interessante, né? Ele até conta uma história e tudo, e fala também um pouquinho, além do sistema cardiovascular, que é do coração, ele fala também sobre o sistema sanguíneo, que são as células sanguíneas mesmo. Então, eu gostaria muito que vocês me dessem um retorno sobre o que vocês acharam. E lembrando de novo que qualquer dúvida que surgir, é só vocês estarem me procurando também lá pelo Google Sala de Aula, tá bom? E eu vou fazer o possível para ajudar vocês. Então, vou começar a aula aqui, eu vou compartilhar então a tela para a gente falar um pouquinho sobre a aula de hoje, tá bom? Então, gente, hoje é sobre o sistema linfático. Então, o que que é, né? Qual a definição de um sistema linfático? O sistema linfático, ele é um sistema anexo do sistema vascular, onde drena a linfa dos espaços intercelulares para a corrente sanguínea. Então, o que que é? Ele é anexo porque ele sempre vai atuar junto com o sistema sanguíneo, né? Então, como vocês podem ver nessa imagem, o sistema linfático, os vasos linfáticos, eles estão por todo o nosso corpo, assim como os vasos sanguíneos. Então, sempre vai estar em paralelo, né? Vai ter o vaso sanguíneo e do lado vai ter o vaso linfático. O porquê? Porque do nosso sistema sanguíneo é, gera, né, essa linfa, esse líquido, ele sai do sistema sanguíneo e flui para a linfa uma grande quantia. Então, ele tem que sempre andar, os dois têm que sempre andarem lado a lado, digamos assim, porque essa linfa ela tem que ser drenada e esse líquido tem que retornar de volta para o sistema sanguíneo. Senão, acumula, né, esse líquido aí entre as células, como tá falando aqui, e aí pode gerar um inchaço, retenção de líquido, tá? O que não é normal. Então, a composição, né, das estruturas do sistema linfático. A composição, então, são os capilares e os vasos, né? Então, eles estão por todo o corpo, como vocês viram na imagem anterior, perdão. E os capilares é a mesma questão dos vasos sanguíneos. Os capilares linfáticos são vasinhos microscópicos, tá? E aí esses capilares vão se tornando mais grossos e se tornam os vasos linfáticos. São eles que estão por todo o corpo, como eu falei, e que vai drenar essa linfa, tá? Então, a linfa, o que que é a linfa, né? Ela é um líquido, então ela é semelhante ao plasma, porque ela é composta, né, pelo plasma, e formada também por leucócitos, que são as células de defesa. Lembra da nossa aula sobre as células de defesa, os glóbulos brancos? Então, os leucócitos são esses glóbulos brancos. Então, essa linfa é um líquido formado por plasma e por leucócitos.
E aí, como eu falei para vocês, 20 litros por dia desse líquido passa do sangue para o espaço intercelular, ou seja, ele fica acumulado entre as células. Pense a retenção de líquido que forma. E aí, 85% desse líquido tem que retornar para o nosso sistema sanguíneo, para ele não ficar acumulado, né? Senão, se ele ficar acumulado, gera um distúrbio ali, né? Um desequilíbrio do nosso organismo. E aí, por fim, os linfonodos, que eles são órgãos ovais e eles estão ao longo de todos os vasos linfáticos pelo nosso corpo, né? Esses linfonodos, eles parecem formatos de feijão mesmo. E ele faz a produção de células de defesa, que são os leucócitos, tá? Aqui na imagem anterior, dá para vocês terem uma ideia. Todas essas bolinhas em formato, né, arredondado são os linfonodos, tá, gente? Então, o que acontece? Muitos devem conhecer as chamadas ínguas, né? Quando, um exemplo, né? Quando você vai raspar a sua axila com a gilete e aí encrava um pelinho, não fica um nódulozinho aumentado ali, muita gente chama de íngua. Então, isso é um linfonodo que está ali aumentado, né, de tamanho. O porquê? Porque ele não produz, né, os leucócitos, as células de defesa. Se acontece um processo inflamatório infeccioso ali, essas células de defesa são ativadas para tentar combater, né, esse processo. Então, o linfonodo fica aumentado e fica inchadinho. Por isso que a gente fala que quando tá assim, né, muitas pessoas falam que são ínguas por causa disso. É, um, é uma nomenclatura antiga, né, mas que muita gente usa, tá? Então, quais as funções, né, do sistema linfático? Então, ela é uma via acessória, né, de onde essa linfa ela vai fluir, né, de volta para o sistema sanguíneo para não ser acumulada. E é uma barreira de proteção contra micro-organismos. O porquê, né, uma barreira? Obviamente, ela é uma barreira porque o sistema linfático inteiro armazena e produz células de defesa. Então, como ele vai produzir e armazenar, ele vai ser uma barreira contra qualquer tipo de micro-organismo, né? Bactéria, vírus, tudo mais. Aqui eu até deixei uma imagem, né, para vocês verem. Tem algumas estruturas aqui que formam todo o nosso sistema linfático. Até coloquei aqui para vocês, a tonsila palatina é a nossa famosa amígdala, né? Quando a gente tem uma gripe forte, a gente não fica com amidalite, porque a amígdala ela inflama, né? Ela fica aumentada por conta do processo inflamatório infeccioso. Os vasos linfáticos, o baço, que é muito importante, a gente também vai falar um pouquinho sobre eles. O timo, que é um outro órgão que compõe o sistema linfático. Então, tá tudo aqui nessa imagem para vocês terem uma noção. Não vou me aprofundar em todos os que estão aqui, tá bom, gente? Eu vou falar do baço, que está na apostila de vocês, no conteúdo didático, né? Que é muito importante seguir o que está no material didático de vocês, mas é para vocês saberem que existem diversas outras estruturas que compõem esse grande sistema, tá bom? Então, aqui, como eu falei para vocês, né, o baço, ele é um órgão oval, sólido, ele é oco, né, por dentro, e uma consistência mole, gente, né? Ele não é denso, não é resistente, digamos assim. Ele está na parte superior esquerda do abdômen, então, como aqui na imagem dá para vocês verem, ele fica entre o estômago e o diafragma, e a função dele é reservar os leucócitos, produzir os leucócitos, e ele tem uma função diferencial, que é a destruição de células sanguíneas envelhecidas. Na aula de sistema sanguíneo, eu comentei sobre todas as células sanguíneas, que seriam as hemácias, as plaquetas, né? E aí, o que acontece? Todas essas células, ela têm um tempo de vida útil, né? Elas têm um período, né, de vida ali,
e aí depois elas se tornam envelhecidas. E aí elas precisam, né, serem destruídas, né? Porque sempre vai ter uma reposição, sempre vão surgir novas células para substituir o lugar dessas, que já estão velhas, que não têm mais utilidade. E aí, quem faz essa destruição é o baço. Então, o baço ele vai destruir plaqueta, vai destruir hemácia. Então, é muito importante saber disso, tá? Então, aqui dá para vocês terem uma noção, né? Ver uma imagem, então, do que seria o baço. Aqui está a artéria e a veia que irriga, né? Que leva oxigênio e nutrientes para todo esse órgão. E aqui eu coloquei em cima só uma observação, que em casos de trauma abdominal, né, acidente, onde ocorre algum tipo de lesão nessa parte do abdômen, pode ocorrer a ruptura. O que que é? Esse baço ele se rompe e aí ele causa um sangramento excessivo, né, que pode levar a condições de saúde muito graves da pessoa que tem essa ruptura de baço. Eu achei muito importante colocar aqui para vocês, tá bom? E aqui, por último, o timo, gente. Ele é um órgão que está localizado, então, entre os pulmões, né? Dá para ver uma foto, uma imagem aqui dele. E ele é composto por células de defesa. A função dele é igual a todos os outros órgãos linfóides, né? Que compõem o sistema linfático, que é a produção e distribuição dos leucócitos para combater, então, micro-organismos, tá? Para combater bactéria, para combater vírus. Então, a função dele é parecida. O que diferencia, né, o baço do timo é que no baço ocorre a destruição de células sanguíneas envelhecidas, tá? Então, gente, esse conteúdo, ele acabou, ele é curto mesmo, tá? Foi o último assunto do aparelho circulatório e foi para fechar mesmo todo esse tema, que ele é bem extenso. Vamos ver aqui algumas questões para ver se tem alguma questão que fala sobre o sistema linfático para eu estar respondendo aqui com vocês, tá bom? Provavelmente eu passe alguma atividade para responder ou algum vídeo para vocês assistirem e, se possível, relatarem para mim. Eu vou ver se é possível isso, vocês escreverem, mandarem uma imagem, fazer algum tipo de resenha, tá bom? Mas eu vou decidir o que vai ser feito, se vai ser isso ou atividade igual aquela primeira atividade que eu passei, né, de alternativa, e aí eu comunico vocês, eu vou estar postando no Google Sala de Aula, tá? Então aqui, ó, gente, tem uma questão. Tem uma questão que fala sobre rede linfática. Então aqui, né, na rede linfática percebemos em alguns pontos estratégicos do corpo estruturas com aspecto esponjoso e formato de feijão, que possuem a função de identificar e destruir substâncias estranhas. Marque a alternativa que indica corretamente o nome dessas estruturas. Então, o que seria, né, essa estrutura? A linfa? Não, porque a linfa é um líquido. Os linfócitos? Não, os linfócitos é um tipo de célula de defesa. Letra C. Os linfonodos? Sim, gente. A correta seria a letra C, porque esse tipo de estrutura que tem formato de feijão e que destrói e identifica substâncias estranhas são os linfonodos, né? Que é cheio de células de defesa que vão combater, então, esses micro-organismos, tá? Então, esse daqui não, é que todas as questões estão juntas, tá? Do aparelho circulatório, por isso que eu tô escolhendo, gente. Então, aqui, qual a função dos linfonodos? Como eu falei, então, da resposta da alternativa anterior, é combater, então, os micro-organismos, né? Já que é composto por células de defesa. Então, destrói, né? Identifica micro-organismos. E, por enquanto, é isso, gente. Não tem mais questões. Então, vou repetir, né, para vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só estar me procurando, né, pelo Google Sala de Aula, que eu posso estar ajudando vocês. Vamos, então, fazer uma revisãozinha rápida aqui sobre tudo que a gente falou hoje, só para fechar
e vocês entenderem melhor de forma mais breve. Então, sistema linfático, sistema anexo do sistema vascular, onde drena a linfa, tá, gente? Composição. Então, o que compõe o sistema linfático? Capilares e vasos linfáticos, a linfa, que é o líquido, né, que tem que ser drenado, e os linfonodos, que são os órgãos ovais que estão ao longo de toda essa rede de vaso linfático, tá bom? Então, as duas funções do sistema linfático: via acessória, de onde flui a linfa de volta para o sistema sanguíneo, e barreira de proteção contra micro-organismos, tá bom? O principal órgão, então, que a gente tem que estudar e ressaltar é o baço. Então, o baço, ele é um órgão oval, sólido e oco, de consistência mole. A função, então, a principal, é a reserva, produção, né, de células de defesa dos leucócitos e o diferencial, destruição de células sanguíneas envelhecidas, gente. E por fim, o timo, que eu falei para vocês, mas não está na apostila, então não se prendam a isso, que é o órgão localizado entre os pulmões que vai distribuir e destruir também os micro-organismos. Então, vai distribuir as células de defesa e destruir os micro-organismos, tá bom? Bom, gente, então foi isso dessa aula de hoje. Espero que vocês consigam entender. Foi uma aula bem curta, tá? Então, acho que talvez vocês tenham mais facilidade nesse conteúdo. E qualquer dúvida, vocês podem estar me procurando, tá bom? Vou ver o que eu vou decidir, então, sobre a atividade, se eu vou passar um vídeo ou uma outra atividade como teste, né? Que é de assinalar, né, a alternativa correta. E aí eu vou estar notificando vocês, como eu sempre faço, né, em toda semana. Vocês vão receber um aviso, né, no e-mail de vocês, e aí vocês vão realizar, então, a atividade que eu estiver solicitando, tá bom? Agradeço muito pela atenção, espero que vocês tenham gostado dessa aula e até a próxima aula, que provavelmente será sobre um conteúdo um pouquinho mais complexo e que daí eu vou tentar trazer aqui em partes mais divididas para a gente compreender melhor. O próximo assunto nosso é sobre o sistema nervoso, né? Daí vai englobar questões mais complexas de se entender, né, por videoaula. Aí eu vou estar fracionando para não ficar tão difícil e nem maçante para todos vocês alunos, tá bom? Agradeço muito novamente pela atenção e até a próxima aula.